Olá, seja bem-vindo. Esse é o meu canal no YouTube, o canal Ricardica. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou professor de História e nessa aula eu vou trabalhar com vocês a segunda parte da minha aula sobre a Grécia Antiga. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre a formação humana da Grécia Antiga e a formação também das duas diásporas e do sistema gentílico. Então, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e boa aula! Para facilitar os seus estudos, para facilitar as suas anotações, ou de repente um print, né? Porque hoje em dia a gente quase não anota mais nada, nós fazemos print. Normalmente nas minhas aulas você vai encontrar nesse espaço aqui uma lousa, né? Como se fosse uma sala de aula, tudo aquilo que eu escreveria em sala de aula, eu vou disponibilizar para você aqui. Um printzinho ou um caderno, o que você achar mais fácil para você anotar, tá bom? Quando a gente consegue trazer história para os nossos dias, para o nosso cotidiano, o aprendizado ele fica mais fácil, ele se torna mais interessante. E eu sempre faço esse paralelo, né? A formação do povo grego, né? Não a formação do território, porque isso eu falei na primeira parte da aula, a formação do povo grego ela é muito parecida com a formação do brasileiro. Veja só, você que está sentado aí assistindo a minha aula, somos formados basicamente por três povos, né? Os africanos, que foram escravizados aqui no Brasil, os indígenas e os europeus, os portugueses. Muito bem, esses três povos se misturaram ao longo aí de 500 anos, né, durante toda a história do Brasil, de forma cultural, de forma racial e étnica, e formou esse cara que é chamado de brasileiro. Quando a gente olha para a Grécia Antiga, né, o povo grego ele é uma mistura de muitos povos também. E aí a gente tem alguns dos principais povos que devem ser citados, né, que deve ser entendido por vocês, que são os aqueus, os eólios e os jônios. Posteriormente, né, num outro período, há uma invasão ali naquela região da Península Balcânica de um povo chamado de dórios. Então a formação dos gregos da antiguidade passa pela miscigenação desses quatro principais povos. Quando a gente observa ali aquela região chamada pelos gregos de Hélade, né, a região da Península Balcânica, portanto a Grécia Antiga não era chamada de Grécia pelos gregos, isso é um nome que nós damos. Os gregos da Antiguidade chamavam o seu território de Hélade, né, e o seu povo de Heleno, né. Então quando você encontrar a expressão heleno, helena, helênico, helenístico, está se referindo aí aos gregos. Tá? Essa região da Península Balcânica ela começou a ser povoada, ocupada por volta do século 20 a.C., né? Então você tem aí 2000 anos antes de Cristo, com 2000 anos depois de Cristo, que é o período que nós vivemos, há cerca de 4000 anos atrás, as primeiras levas de seres humanos começaram a ocupar aquela região, que foram aí, no caso, os aqueus, os eólios e os jônios. Jônios que inclusive formaram a cidade-estado de Atenas, tá bom? Isso é importante vocês saberem porque esses caras eles eram muito mais filosóficos, né? Pessoas muito mais ligadas aí ao conhecimento. Já os dórios, que chegarão no século 12 depois de Cristo, esses caras são conhecidos mais pela violência, pela guerra, pela dominação. Não é à toa que a cidade-estado de Esparta, né, conhecida, famosa pelo filme 300, vai ser formada aí por essa galera chamada de dórios. Muito bem, pessoal. Outra coisa importante desse período que você deve saber é que esse período ele é conhecido como período pré-homérico, né? Veja, como o próprio nome já diz, pré-anterior. Anterior a quem? A Homero, ao poeta Homero, famoso, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho quem é esse cara e qual é a importância do Homero, né? Então, o período anterior a Homero, chamado de período pré-homérico, é um dos períodos em que nós, historiadores, menos encontramos fontes, né? E as fontes que são encontradas, fontes históricas para estudo, e as fontes que são encontradas, elas são fontes não escritas, né? São aí pedaços de cerâmicas, embarcações, moedas, fato que dificulta bastante o estudo desse período. É o período aí de formação de algumas civilizações, né? A chegada desses povos ao longo aí de 400, 500 anos vai dar origem a algumas civilizações, como a civilização micênica, a civilização cretense, que depois acabam, através da guerra, os micênicos invadindo Creta, a ilha de Creta,
e formando a civilização creto-micênica. Uma civilização que se dedicava ao comércio, se dedicava à navegação, e é daí que os gregos vão herdar essa tradição. Quando os dórios chegaram na Península Balcânica, essas civilizações, esses povos que já haviam se desenvolvido naquela região, eles acabaram com medo, né, de se tornarem escravos ou não tendo condições de enfrentar os dórios, eles acabaram migrando para outras regiões, né? Aí eu quero que vocês observem esse mapa aqui comigo, né, que é o mapa que mostra aí a primeira diáspora grega. A diáspora é um movimento, né, a dispersão, quando um povo ele é obrigado a se espalhar, sair da sua região original, de onde ele se formou, e ele é obrigado a se espalhar por outras regiões, às vezes regiões mais distantes, às vezes regiões mais próximas. Essa primeira diáspora, quando os dórios chegaram na Península Balcânica, as civilizações que tinham ali foram dominadas, foram muitas delas destruídas, pulverizadas pelos dórios, e as pessoas escravizadas. É o caso, como por exemplo, com o que aconteceu com os povos cretomicênicos, né, que foram aí atacados e destruídos pelos dórios. Claro que a cultura desses caras ela vai permanecer, ela vai servir como base para o grego antigo, né, mas a chegada dos dórios provoca ali na Península Balcânica, né, na região do Mar Egeu, da Ásia Menor, né, um pouquinho ali do Mar Negro também, a dispersão dos povos gregos. Então veja, por isso, né, que a Grécia Antiga ela não fica restrita apenas à Península Balcânica. Quando nós olhamos o mapa da Grécia Antiga, você vê, né, povos gregos espalhados por toda a bacia mediterrânea. Um dos primeiros motivos é justamente a primeira diáspora provocada pela chegada dos dórios. Esse período da história grega já é conhecido como período homérico. É o período aí em que a gente tem algumas obras, como o próprio nome já diz, né, obras homéricas. Homero ele é bastante interessante, ele produziu duas obras, a Ilíada e a Odisseia. Né, essas duas obras têm como temática central a Guerra de Troia. Né? A Ilíada, por si só, ela conta como foi a Guerra de Troia, e a Odisseia ela conta o retorno de um dos principais heróis da Grécia Antiga, né, um personagem mitológico, o Odisseu ou Ulisses, o retorno da cidade de Troia até a sua cidade, até a sua região natal, né, até a sua cidade natal, a cidade de Ítaca. E o que é muito interessante a gente observar nessas obras é a mitologia, né, o ideal de herói, o ideal de ser humano, né, que existe ali nessas obras. Então, apesar dela ser muito fantasiosa, os historiadores, a partir dessas obras, conseguem identificar e conseguem entender melhor o funcionamento do mundo grego. Por isso que elas são extremamente importantes, inclusive dão nome a um período da Grécia Antiga, o período homérico, né? Então, através de uma alegoria, nós, historiadores, conseguimos saber como era a navegação, como era a guerra, como era o comportamento humano. Por isso que essas obras são muito importantes. Apesar do historiador ter uma visão muito crítica em cima dessas obras, né, elas são importantíssimas para nos fornecer informações sobre esses povos da antiguidade. Portanto, o período homérico é o período que marca aí a primeira diáspora, período em que os gregos ocupam a Península Balcânica e com a chegada dos dórios passam a ocupar ali regiões do Mar Egeu, regiões do Mar Negro e da Ásia Menor também. Dentro desse processo acontece a formação de um novo sistema, o sistema gentílico. O sistema gentílico é o sistema que prevalece entre os séculos XII e século VIII a.C., tá? Então a gente está falando aí ainda período homérico, tá? Os historiadores ainda encontram dificuldades de estudo. Então, muito bem, ao longo desses 400 anos, século XII ao século VIII a.C., formou-se na Grécia Antiga um novo sistema conhecido como sistema gentílico, né? O sistema gentílico bastante interessante, né? Você tem ali a criação do oikos, né? Oikos, para você entender o que é isso daí de maneira tranquila, é a família. Tá bom? Então você tem dentro desse sistema o convívio de diversos oikos, né? Daí inclusive vem o nome economia, né? Como eles produziam a sua agricultura, a sua subsistência. Dentro desse sistema, né, gentílico, esses oikos, né, viviam no geno, então, como se fosse uma família vivendo numa fazenda, num sítio, né? Família o oiko, geno o sistema, né? A fazenda, o local onde esses caras moravam.
né? Daí o nome sistema gentílico. Esses caras, então, eles dependiam da agricultura, produziam ali, né, uma economia de subsistência, não havia propriedade privada, olha que interessante. A produção era coletiva, inclusive o trabalho também era coletivo, e a liderança era exercida pelo mais velho, né? O pater, era ele quem exercia a liderança, dava o comando, mas não existia Estado, né? Então é um sistema que vai se formar aí ao longo de 400 anos, né? Muitos historiadores consideram esse período um retrocesso na história, né? Na civilização, que agora sim começa a se tornar ali uma característica mais grega de miscigenação desses povos, porque as civilizações que existiram antes do sistema gentílico, como é o caso da civilização creto-micênica, a civilização micênica, eram povos que tinham uma estrutura mais complexa, faziam comércio, navegavam, né? Então esses caras tinham um artesanato muito mais desenvolvido. Com a chegada dos dórios, esse tipo de civilização ele deixou de existir, né? Então, os historiadores consideram que houve um retrocesso cultural na Grécia Antiga. Acontece que ao longo desses 300, 400 anos, a população cresceu, né, e aquela terra que era coletiva e produzia alimentos para todos, ela passou a ser insuficiente. E esse geronte, esse pater, que era o que liderava, né, exercia liderança, ele passou a se apropriar das melhores terras. E quanto mais próximo, de forma de parentesco, dizendo você era desse geronte, melhores condições de vida você tinha. Portanto, aquelas pessoas mais distantes, nem acesso à terra, nem acesso à produção. Muitos deles se tornavam escravos. E o que é interessante você analisar, essas pessoas, com a possibilidade de não se tornarem escravas, elas iam embora da Grécia Antiga, né? Com a possibilidade de se tornarem escravas, elas iam embora ali da região da Península Balcânica, do Mar Egeu, que é onde está se desenvolvendo esse tipo de sociedade. E para onde eles foram? Aí eu quero que vocês analisem esse mapa comigo. Olha que mapa interessante que nós temos aqui. Aqui nós temos um mapa, né, que já mostra aí para vocês toda a região que nós chamamos de Grécia Antiga, né? Essas áreas que você vê circulado aí em preto são as principais cidades gregas, e as áreas aqui mais distantes você tem aí as colônias gregas. Percebam, né, que as áreas de colonização elas são distantes da Península Balcânica. Península Balcânica é essa região, né, que você observa aqui comigo. Essa é a região onde se formou a Grécia Antiga, né? E as outras áreas são as áreas que foram ocupadas pela primeira e pela segunda diáspora. Essa segunda diáspora que nós estamos estudando, olha onde os gregos ocuparam. Região aqui da Península Itálica, o sul da Itália, que esses caras vão formar a chamada Magna Grécia, e regiões aqui da Península Ibérica, do norte da África. Então vejam só, nesse período, né, agora volta aqui comigo, vamos deixar o mapinha um pouco de lado, nesse período de dispersão do povo grego, de primeira e segunda diáspora do povo grego, os caras vão sair da Península Balcânica e ocupar, a gente pode dizer aqui, toda a bacia mediterrânea, né? Então isso é a Grécia Antiga. Territorialmente, isso é a Grécia Antiga. Humanamente, a Grécia Antiga é uma mistura de 4 principais povos. Existem outros, tá? Como é o caso aí dos pelasgos, por exemplo, mas que tem menor importância. Jônios, eólios, aqueus e dórios são os 4 principais formadores da Grécia Antiga. Então toda essa área que você viu pintada em vermelha comigo, a gente pode chamar aí de Grécia Antiga. O que unia, né? O que nós olhamos, por que nós olhamos hoje e identificamos todos esses povos tão distantes e até mesmo diferentes e rivais entre si como gregos? Há uma cultura em comum entre eles. E essa cultura a gente pode dizer aí que é a língua e a religião grega. Essa língua, essa religião, hoje a gente permite unificar esses caras como gregos da antiguidade. Claro que naquele período eles também se reconheciam, né, como pertencentes ao mesmo povo, apesar de que cada um tinha sua própria cidade, cada um tinha seu próprio governo e eles rivalizavam entre si, tá bom? Pessoal, essa é a segunda parte da aula, falamos aí sobre a formação humana da Grécia Antiga, uma das questões mais importantes para vestibulares e para o seu professor na escola. Espero que você tenha gostado. Se teve dúvidas, se tem sugestões ou críticas, deixa aqui nos comentários para mim. Um beijo
Espero vocês na terceira parte da aula sobre a Grécia. Se inscreve aí no canal. Tchau, tchau.